E disse Deus, preste atenção no que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta verdade de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus traz para nós muitas lições importantes. Que nós temos um padrão de onde nós saímos. Nós temos um padrão maior, superior, perfeito, ao qual nós devemos aspirar e usar como referência. Afinal, nós saímos dele. Fomos criados por ele, a imagem e semelhança dele. Não somos exatamente iguais, somos a imagem e semelhança. Como uma imagem no espelho, não é você, mas é a sua imagem, é a sua semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Logo, nós temos uma referência, um padrão ao qual nós devemos aspirar, um modelo que nós devemos querer nos moldar. A palavra nos ensina que os filhos de Deus, aqueles que querem ter um relacionamento com Deus, devem procurar moldar suas vidas nele. Então, se eu sei que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que procurar, por exemplo, ter o caráter de Deus. O meu caráter tem que ser o caráter de Deus. Eu tenho que procurar as intenções de Deus. Quais são as intenções? O que Deus busca? Qual é a vontade de Deus? Lá no Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho que procurar saber qual é a vontade do meu Criador, do meu Deus, do meu Pai. Então procurar executar essa vontade acima da minha, quando as duas estão em conflito. Então a imagem e semelhança de Deus que nós recebemos na criação tem muitas implicações práticas para o nosso dia a dia. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo, depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? O que vem acontecendo? Uma coisa muito curiosa. Ao invés de o homem se espelhar em Deus, ao invés do homem procurar usar a perfeição de Deus como seu padrão de referência e procurar imitá-lo e chegar o mais próximo possível ao seu nível de perfeição, né? Isso não é possível, mas é uma aspiração. Muito bem. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que o ser humano tem preferido criar o seu próprio Deus ou deuses à sua própria imagem e semelhança. Veja bem. Hoje, quando você olha a situação espiritual das pessoas no mundo, de forma geral, o que é que você vê? O que é que você encontra? Você encontra pessoas querendo criar um Deus à imagem e semelhança delas. Um Deus que se conforma, que se adapta, que se encaixa a todos os desejos e valores e princípios dela. Um Deus que não as condena em nada, mas um Deus que as aprova em tudo que elas são, que elas fazem. Ah, este é o meu Deus. Ou seja, elas não querem buscar o Criador, a imagem e semelhança do qual elas foram feitas. Não, porque buscar esse Criador certamente vai implicar em muitas mudanças que elas vão ter de fazer. Ah, eu tenho que parar de mentir? Esse Deus diz que o diabo é o pai da mentira e ele só lida com a verdade? Isso quer dizer que eu não posso contar uma mentirinha de vez em quando? Ah, não. Ah, não. Eu prefiro um Deus que entende quando eu tenho que mentir. Eu prefiro um Deus assim. Então, elas criam um Deus que aceita a mentira delas. Ah, esse Deus criou a mim como homem ou mulher? Ah, não. Eu não quero ser nem homem nem mulher. Eu quero ser os dois. Eu quero ser
uma terceira opção, eu quero ter uma 10ª opção, eu quero ser tudo. Não, eu não posso aceitar isso. Então elas criam um Deus à imagem e semelhança delas, que vai aceitar todos os desejos e inclinações delas. E assim você vê igrejas de todos os tipos, cores e sabores para agradar a todos neste mundo. Igrejas, religiões, denominações, tipos de religião neste mundo, cujo objetivo é agradar os gostos e desejos das pessoas, para que elas, em efeito, não precisem mudar. Não precisem abrir mão de nada que elas querem, de nenhum pensamento, de nenhuma opinião, de nenhum desejo, de nenhum achismo. Elas querem continuar como elas são e o Deus delas que se adapte a elas. O ser humano é difícil. Eu vou lhe contar uma coisa. O ser humano é uma figura. Sabe aquela figurinha do álbum difícil de tirar? Né? Você lembra? Aquela figurinha que você compra, ela nunca vem. Difícil. Assim é o ser humano. Ô figurinha difícil. E por isso sofre. Sofre por quê? Porque é teimoso, é cabeçudo, é inflexível, é orgulhoso, é obstinado. Não se lembra que foi feito de barro. Deus poderia ter usado qualquer material para nos criar, né? Ele poderia ter nos feito de aço, né? Usado aço. Deus pegou o aço e formou o homem. Deus pegou o ouro e formou o homem. Deus pegou a pedra, o granito, o mármore e formou o homem. Não, está escrito que Deus pegou o barro. Deus, quando foi criar o homem, qual material que ele usou? O barro. Pegou o pó da terra, porque o barro é maleável. Mas o coração do homem hoje parece que foi feito de aço. De aço, porque é duro, é endurecido. Ô criatura cabeça dura. Nem os animais irracionais, supostamente irracionais, são tão cabeças duras, tão teimosos quanto o ser humano, que por toda a inteligência que tem, dá uma de burro e ignora o seu Criador. Ao invés de aspirar pela imagem e semelhança do Deus que o criou e procurar ser melhor, procurar se aprimorar todo dia, não. Ele prefere estar como está e criar um Deus à sua própria imagem e semelhança que não o critique, que não exija que ele mude. Então as pessoas vão assim se ferindo, se machucando e machucando as outras. Tudo por quê? Por causa da rebelião. O ser humano tem o problema da rebelião dentro dele. Ele não quer ficar debaixo de ninguém. Ele não quer ficar debaixo de um Deus que o venha ditar o que ele deve fazer, como ele deve ser. Não. Ele quer ser o próprio Deus. O ser humano quer ser Deus. E isso é o que mais o afasta do seu Criador. Porque Deus não vai aceitar concorrentes. Ele é o único verdadeiro Senhor. Então, se você quer conhecer a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer não é ficar procurando uma igreja que te agrade. Sabe, tem gente que fica pulando de igreja em igreja. Essa igreja eu não gosto. Essa igreja eu não gosto. Ah, não gostei dessa igreja. Vou para aquela ali. Ah, não gostei dessa. Vou para aquela outra. Fica procurando, fazendo shopping de igrejas, sabe? Fica procurando uma igreja que vai se encaixar melhor com ela. Por quê? Porque ela está procurando um Deus à imagem e semelhança dela. Ela não quer mudar. Se você quer ter um relacionamento com Deus, coloque-se no seu lugar. Você é criatura, nós somos criaturas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um que é perfeito. E se você não crê nisso, se você não entende isso, então é melhor você pegar a sua Bíblia e jogar fora e escrever a sua própria Bíblia. Porque se você se acha Deus, por que você fingiria crer em Deus quando você, na verdade, criou o seu próprio evangelho, criou a sua própria igreja, criou a sua própria forma de ser, o seu próprio Deus? Quem quer servir, conhecer a Deus,
tem que ser como barro, tem que ser como pó, tem que ser maleável, tem que ser moldável, tem que ser humilde. A palavra humildade vem de humus, que quer dizer os restos de vegetais e animais que formam um tipo de solo que é o mais fértil que existe. Quando você quer fertilizar um jardim, uma terra, você compra o solo chamado humus, da onde saiu a palavra humildade, que representa que nós sabemos e não nos esquecemos de onde viemos, da terra. Nós somos pó. Então, vamos olhar para aquele que é perfeito e que é o nosso padrão de referência. Ele é Deus. E nós somos apenas suas criaturas ou, se já nascemos dele, filhos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!